Queridas irmãs, queridos irmãos, no verão de 1993, em uma das mais populosas cidades americanas, pessoas do mundo todo, convocadas para lá comparecerem, através dos seus próprios recursos, usando das maneiras mais singelas ou complexas de deslocamento, lá se congregaram pessoas que vieram de diferentes rincões, por um motivo muito especial. Aquela cidade era a mais violenta dos Estados Unidos. Não me ocorre agora se era Nova York ou se era Washington, a capital americana. Uma das duas. E por 48 anos seguidos, já haviam feito estatísticas comprovando o alto grau de violência na liderança de toda a coletividade americana que naquela cidade se observava. Então, pessoas dotadas de uma sensibilidade um pouco diferente desta que nós estamos acostumados a encontrar no nosso dia a dia, pessoas voltadas para um outro princípio de vivência na Terra, organizadores de causas humanitárias, todos reuniram-se e convocaram um número X de pessoas que revelou-se depois, no período do evento, ao redor de 4.000 pessoas, de todas as partes do mundo, para que durante um mês, 30 dias, se reunissem em meditações naquela cidade, em pleno verão americano, para que através da meditação, da elevação de pensamentos, da oração, que cada um, à sua maneira, pudesse fazer, lutassem para diminuir o índice de violência daquela comunidade. Naturalmente que, lançada esta notícia nos meios de comunicação, boa parte daquela comunidade que reclamava tanto da violência, como nós costumamos reclamar, com a sua cabeça assim, como a dizer, ai, ainda tem tonto no mundo. Eles próprios, vítimas da grandeza material que atrai a cobiça dos que não têm tanto, eles próprios, sofrendo na carne o peso da violência em si mesmos, nos seus filhos, eles próprios, boa parte desta comunidade, riu. Levado à televisão, o chefe de polícia, que é, na verdade, do plantonista no pronto-socorro hospitalar, só que com a finalidade específica de tentar diminuir as tragédias causadas pela agressividade, entrevistado por um canal de televisão ao vivo, ele disse assim, olha, aqui para a gente conseguir diminuir, porque este era o objetivo dos organizadores, diminuir 25% do índice de violência naquela cidade. Aqui, disse o policial, o chefe da polícia, para a gente conseguir diminuir 25% de violência, só se cair meio metro de neve no verão, que aí todo mundo com frio fica em casa, e até a bandidagem se recolhe. Mas apesar dessa postura pouco animadora,
pouco colaboradora da própria polícia, suportando as pressões da mídia e das pessoas que queriam fazer a experiência, a polícia engajou-se também nesta campanha e permitiu, usando os seus meios de apuração, que se fizesse uma estatística, naquele mês especificamente, uma estatística honesta, correta, para que não se fraudasse, como costuma acontecer, não se fraudassem os resultados para desestimular coisas semelhantes. Então, por 30 dias, 4.000 pessoas se reuniam em um determinado local e oravam, cada um do seu jeito. Não havia uma religião tomando conta disto. Era um impulso de nobreza da alma, no esforço de se fazer algo que pudesse, já que até então nunca havia sido feito, pudesse se medir a influência, positiva ou neutra. E por 30 dias, essas 4.000 pessoas oraram. Todo santo dia se reuniam, vibravam. Naturalmente, todas elas tinham o desejo da paz, fora dos momentos da oração. Todas elas se conduziam por caminhos elevados do espírito. Mas, terminado o período de orações, quando se estariam coletando dados para a apuração dos efeitos, para a surpresa das próprias autoridades, a violência havia caído 25%. Na cidade mais violenta dos Estados Unidos. Sem nenhum tiro. Sem comprarem uma arma a mais. Sem realizarem nenhum evento de intimidação. Esta história, não estou inventando, ela faz parte de um documentário que vários de vocês já devem ter visto. Quem somos nós? Onde vários cientistas, vários pesquisadores, falando sobre as realidades humanas, relatam fatos que nós desconhecemos porque estamos muito preocupados com aquilo que temos que engolir na hora do almoço, que temos que pôr no bolso para pagar as contas. Ali está esta informação, na voz daquele que também, provavelmente, esteve envolvido, se não no movimento de maneira direta, no conhecimento da sua realização. Mas isto não é novidade. Nós já ouvimos da boca de um professor da Unicamp, um escritor espírita também renomado, um homem de elevado respeito pelas causas humanas, da nossa cidade mesmo, Dr. Regis de Moraes, que relatou, certa ocasião, uma experiência que fizeram em um desses países escandinavos. Os países da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, países que têm um alto poder aquisitivo, onde praticamente não existe a miséria, não existe pobreza, não existe dor do ponto de vista da carência de meios. Mas há um outro tipo de dor produzida pelo excesso, por aquilo que sobra, por aquilo que se tem demais, pela abundância, pela falta de limites. E a violência campeando do mesmo jeito, produzindo sofrimentos. Em um desses países, houve um consenso entre a imprensa escrita, as autoridades policiais, as autoridades governamentais
a imprensa falada e a imprensa televisada. Eles, durante um ano, não iriam dar nenhuma notícia de violência. Nenhuma notícia que fulano matou Beltrano, esquartejou, comeu o fígado e ainda ofereceu para os seus amigos. Não iam falar absolutamente nada sobre quaisquer dessas tragédias humanas produzidas pela ignorância, pelo abuso, pelo excesso. E obviamente, só se pôde fazer isto e constatar-se o resultado pela cooperação verdadeira e séria destes mecanismos. Mecanismos governamentais de apuração, sem nenhuma fraude ou nenhum desejo de fraudar resultados para buscar outros interesses. E em um ano em que não se falou do mal pela televisão, não se falou do mal no rádio, não se escreveu sobre o mal, em um ano, a violência que já vinha sendo pesquisada, tabulada, medida nos anos anteriores, só com essa atitude, a violência em todo o país descendeu 30%. Por não se falar na maldade, nas tragédias, nas angústias, esta falta de notícias e de estímulo para aquilo que é interessante, aquilo que dá ibope, aquilo que chama a atenção, fez com que o lado negro da força, sabe aquele lado negro da força do Darth Vader, aquele que anda de preto, né? Guerra nas Estrelas. Então, o lado negro da força não tivesse tanta força dentro de nós. São símbolos usados no cinema. São símbolos que têm uma aceitação grandiosa em cada um de nós, porque simbolicamente, nós interiormente temos aquela disputa, aquele problema encruado no nosso ser. Tanto é verdade que isso já existe aqui no Brasil. Os meios de comunicação, eles têm um código de ética em relação ao suicídio. Porque já perceberam, e isso é muito antigo, que todas as vezes que se noticia a ocorrência de um suicídio, e a imprensa faz a cobertura e fala e diz e mostra, começa a haver uma incidência de suicídios naquele ambiente que está sob a ação da notícia. Não nos outros para onde a notícia ainda não chegou, ou ainda não foi. Mas naquele mundo pequenininho, onde aquela notícia se espalhou, começa a acontecer, ou começam a ocorrer casos repetidos de suicídio. Por esse motivo, podem observar, os jornais não noticiam. A televisão não mostra, salvo, obviamente, quando são casos assim, não é? Públicos, que não tem como evitar. O sujeito se pendurou lá no obelisco do Ipiranga, está lá enforcado. Todo mundo vai ver, não é? Mas estamos nos referindo ao que acontece no dia a dia. Jornais não informam. Por esse mesmo motivo. Nós somos interessantes, porque nossa vida, nós achamos que a administramos, que nos conhecemos, que sabemos o que queremos, e nos esquecemos que ainda somos extremamente ignorantes a respeito de nós mesmos. Mas o que tem a ver isso com o Espiritismo? O que tem a ver isso com o Consolador Prometido? Muita coisa. Porque por nós não sabermos como são estes fenômenos, nós temos ido às igrejas como quem vai à venda comprar comida. E aí vamos na venda, compramos a comida,
Vamos com ela para casa, comemos pelo tempo que a comida está nos servindo e aí temos fome de novo. Aí vamos na venda, compramos de novo a comida e achamos que de comida em comida nós vamos estar alimentados. Quando o mecanismo é diferente, totalmente diferente. Quando o nosso equilíbrio, a nossa fome, não depende da venda. E aquilo que nós precisamos para nos alimentar, não está disponível somente na venda. Pode ser encontrado em toda parte. Pode ser produzido por você mesmo. O que é o Consolador prometido, senão a mensagem que nos ensina a não depender da venda para matar a nossa fome. A não nos relacionarmos com Deus através das suas igrejas ou das igrejas que os homens inventaram para dizer que são de Deus. Mas, como a maioria não conhece este mecanismo, acha que o normal é você, uma vez por semana, ir na venda, fazer uma comprinha, como você vai no supermercado. Ah, no supermercado eu encho a minha barriga, na igreja eu encho a minha alma. Do que? Não sabe, porque não entende nada do que o cara fala. Não entende nada do que está escrito no livro. Dizem lá que é um mistério. Ou você então engole o que ele diz e diz, ai que gostoso, que maravilha. Acabei de engolir o ouriço, mas é tão macio. Parece algodão. Porque disseram. Está doendo, mas parece algodão. Como se pode entender, como se pode o indivíduo conhecer-se, se ele não consegue compreender como ele próprio interfere no mundo onde ele está, com coisas que ele não crê que tem um poder para tanto. Vocês imaginam o que é 4.000 pessoas reunidas em uma cidade com milhões de habitantes, que é uma capital americana, orando por 30 dias, produzindo um efeito de diminuir a violência em 25%. Já imaginaram o que é isso? Não imaginamos. Sabe por que não imaginamos? Porque a gente não tem coragem nem de fazer o evangelho no lar. Imagina se 4.000 diminuem em 25% a violência de 15 milhões. Imagina se você reunir na sua casa 4 ou 5 que vivem ali dentro. Que sejam 2. Que seja só você. E através do pensamento elevado, através da oração, através da imantação positiva que brota de você, você pedir por todos os que vivem ali. Ah, mas eu faço isso e não melhora nada. Meu marido continua um chato. Porque você está pedindo errado. Pedindo errado. Tinha uma propaganda da Guaraná Antártica que ensinava você a pedir certo. Lembram dela? O mocinho foi num acampamento, pela primeira vez saiu sozinho da barra da saia da mãe, sonhando com uma namorada, pareceu um gênio. Ele, ali esfregou a lâmpada, parece um gênio. Você tem direito a um pedido. Ai, que bom! Eu quero que você me traga aqui a mulher que mais me ame, a mulher que seja aquela que vai me tratar de melhor forma, aquela que vai ser para mim a especial da minha vida. Tá bom, só isso? Só, tá bom. Sumiu o gêmeo e trouxe a mãe. Mãe! Não era bem você. Aí vem a frase, peça direito. Peça direito. Não vai pedir um negócio que é a única chance que você tem, meio torto, que pode ser mal interpretado. Peça direito. Se você está orando pela paz da sua casa, peça para que essa paz esteja em você primeiro. Porque você está pedindo para o seu marido ou sua esposa ser melhor, para ele parar de ser chato, para parar de ser implicante. E você está vibrando desta maneira, produzindo o reflexo da agressão que ele te produz, revidando ela ou revidando-a em forma de energia negativa.
Nós não encontramos o que buscamos com a prece, porque o nosso eu não ora como se deveria fazer, não se eleva na medida que o Evangelho ensina, como Jesus fala. Nós oramos para que os nossos problemas se resolvam, sem que a gente se mude a si próprio, sem que nós alteremos o que está causando o problema, porque de verdade, em muitos casais, o problema do outro começa em você. E se você é o problema, tenha certeza que o outro também tem uma parcelinha de culpa. Como vamos resolver isso? Vamos orar, pacificando primeiro a fonte que está orando, pacificando-se. Eu não posso fazer uma oração para o meu lar estar em paz, sentindo antagonismos, tendo mágoas, tendo vontade de esganar assim que terminar o Pai Nosso. Porque a gente está imaginando que o Pai Nosso é ir à venda. Olha, Senhor, eu estou passando para você incumbência, viu? Olha, protege a minha família, porque, olha, vai ser feia a guerra que vai ter aqui. Então é só você mesmo para apartar a briga. Deste modo, nada feito. Nós colheremos de verdade o espinho que está brotando em nosso modo de ser. Como é que oramos? Ah, vamos orar como oraram aquelas pessoas nesta cidade americana. Será que elas pediram para Deus exterminar os maldosos com câncer? Vamos matar, Senhor, vamos rezar para dar câncer em todos os bandidos. Então o país ia ficar sem governante. Praticamente. E provavelmente ia ficar sem povo. Porque não há muita diferença nos conceitos objetivos entre quem é o honesto e quem é o bandido. Não, eu sou honesto. Então, nunca mentiu? Não sei. Que eu me lembre, não. Sofre de esclerose? Mal de Alzheimer? Ah, começou o ano passado. Então já está fora da pesquisa. Cobiça a mulher do próximo ou o marido da próxima? Não, nunca. Nunca olhou assim. Olhou e comparou com a sua ou com o seu. Bons tempos. Ai, se eu tivesse 20 anos. Já tá cobiçando o que não é seu. Já procurou um caminhozinho para pagar menos imposto? Um caminhozinho honesto, correto. Não vou pagar imposto, não posso dar dinheiro para esse governo corrupto. Vou amoitar umas receitas aqui embaixo da cama. Honestíssimos, nós somos todos... Bandidos são os que nos governam. Nós não, nós só mocosamos os ganhos para não pagar imposto. Ou seja, se a gente for pedir para quem é desonesto morrer de câncer, temos que comprar o nosso caixão antes. Em primeiro lugar, porque está pedindo errado. Vai trazer, a primeira pelotinha vai ser em você mesmo. Como que a gente começa a fazer isso? Os que oraram lá pediram o quê? Pediram paz para todos. Oraram pelos que estavam na cadeia, oraram pelos malfeitores, oraram pelos drogados, oraram pelos violentos, oraram por todos aqueles que carregassem em si algo que fosse hostil à nobreza do ser humano. E então, se nós pegarmos um pouquinho desse exemplo para nós, oremos quando formos fazer isto. Porque a nossa vibração não é uma coisa de igreja, não. Eu tenho que ir na igreja, mas só abre às 9h30, eu trabalho, não dá tempo de eu rezar. Não, você é uma oração ambulante. Se você entende o que você está fazendo na terra, você não precisa ter religião nenhuma. E você é uma oração 24 horas, em tudo que faz, em tudo que fala. Como olha os outros, como sorri para as pessoas. E ao fazer isto, você produz de você uma energia que o mundo está carente. Porque a maioria dos que se pensam bons são estes aí que falam o livro dos Espíritos, que não são nem muito bons para fazem só o bem, nem muito maus para fazerem só o mal.
alternando-se entre o bem e o mal, segundo as consequências ou as contingências dos seus interesses. Quem são estes? Espíritos inferiores. Procurem lá a partir da pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores, vocês vão encontrar os espíritos neutros. Ai, que bom, eu sou neutro. A maioria da humanidade é neutro. Só que esse neutro é o quê? Ele igualmente pode fazer o bem e igualmente pode fazer o mal. Ou seja, não presta para nada. A não ser para, na hora que está fazendo o mal, piorar as coisas. E na hora que está fazendo o bem, não ter força suficiente para melhorar nada, porque está fazendo por algum interesse. Que é o que contamina o bem que fazemos, tirando dele a sua nobreza, a sua virtude, o interesse pessoal. Como começam a mudar estas coisas? Quando nós chegamos nos espíritos benevolentes, que também está lá na segunda ordem de espíritos, nesta escala espírita que Kardec apresenta a título de curiosidade, para que nós entendamos mais ou menos como se escalonam os padrões vibratórios dos espíritos encarnados e desencarnados. A partir da segunda ordem de espíritos, nós temos os espíritos benevolentes. Quem são os espíritos benevolentes? São aqueles que não têm conhecimentos amplos, não são intelectualmente preparados, mas nos quais predomina a bondade. Estes são os espíritos benevolentes. Os mais fraquinhos da segunda ordem, os menos avançados ainda, mas neles o sentimento de bondade predomina. Querem ajudar as pessoas pelo melhor caminho, querem prestar a elas um concurso, um amparo, não desejam o mal, querem o bem das pessoas, podem não saber línguas, podem não falar línguas, podem não saber equações matemáticas, não ter conhecimentos técnicos profundos, são espíritos que têm a bondade pulsante dentro deles. Então, quando nós começarmos a entender isto, nós seremos diferentes. E a sociedade onde nós estamos vivendo será diferente. Não a sociedade campineira, nem a sociedade paulista, nem a sociedade brasileira, nem a sociedade mundial. Mas a partir de nós, a nossa família será diferente. Os nossos relacionamentos com pessoas amigas ou com pessoas que tenhamos um vínculo profissional, nas atividades profissionais, nas atividades pessoais, será diferente. Compreenderemos as fragilidades dos outros, acataremos, naquilo que for necessário, as determinações de outros que peçam nossa ajuda dentro das disciplinas necessárias. Modificaremos em nós velhos hábitos. Olha como a gente é difícil de mudar certos hábitos. Reclamamos dos hábitos dos outros, mas nós mesmos com os nossos, esses daí dão tão certo para o meu tamanho, é tão gostoso ter as minhas manias. Alguém aqui tem mania? Levanta o braço. Só isso. Então, já saber da sua mania já é um passo adiante. Porque você sabendo que tem essa mania, e quem levantou o braço já tem a mania de nunca achar mania, já tem essa. Essa pessoa que já sabe que tem uma mania, pode ter por onde começar. Como eu posso melhorar as coisas? Ora, eu vou ver se a minha mania não atrapalha a mania dos que vivem comigo. Porque alguns têm mania de limpeza, não é verdade? Só que vivem em conjunto com pessoas que não têm a mesma mania. Outro tem a mania do futebol. E só tem uma televisão e um controle remoto para 5 assistirem. Então já imaginou, um a mania de limpeza, o outro a mania do futebol.
o cara do futebol quer comer a pipoca, tomar cerveja, assistindo futebol, e a dona da limpeza vai cair a pipoca no chão. Cala a boca aí, mulher, que eu quero ver que vai marcar o gol agora. Eu não quero saber do seu gol, eu quero saber do meu chão, que eu limpei ele hoje. E aí, como não se equacionam as manias, o que ajustes, conflitos. Há um problema em casais que é crônico. E vocês, mulheres, sabem muito disso, porque vocês sofrem muito com ele. Levantar a tampa do vaso sanitário. Né? Não adianta o marido explicar para você que é bom de mira. Não. Porque acontece que não é ele que tem que usar o vaso sanitário de outra maneira. Ele é muito cômodo. A biologia o favoreceu nesse aspecto. Mas se fosse ao contrário, ele entenderia por que a mulher se incomoda tanto quando o seu marido ou alguém da sua casa utiliza o vaso sanitário sem levantar a tampa. Porque aí ele teria que sentar-se onde antes alguém errou a mira. O que é muito desagradável. Então os homens, quando começam a entender, e quando as mulheres começam a entender as manias deles, já começam a pensar, puxa, o que eu posso fazer para diminuir as distâncias? Como eu posso fazer para que minha vida seja mais harmônica? Como é que eu posso construir a minha existência de uma forma menos dolorosa, menos amarga? Porque tudo isto produz em nós, sabe o que? Todas as manias, o que produzem em nós? Vícios. As manias, as repetições dos atos que nós realizamos, produzem em nós um certo prazer. Porque quem limpa a casa e vê a casa limpinha e cheirosinha, ai, sente um prazer. E ela fala assim, ai, meu prazer é entrar em casa e sentir aquele cheirinho de limpeza. O homem, coitado, chega em casa, não está nem aí com o cheirinho da limpeza, nem sabe se teve limpeza, ele está a fim de descansar daquela confusão do trabalho dele. Então a pessoa que sente o cheirinho da limpeza, ai que bom, ai agora eu me sinto que eu estou num ambiente limpo. Essa pessoa vai viciando seus centros neuronais. E ela começa a identificar que o bem-estar dela depende do cheirinho de limpeza. O bem-estar depende do cheirinho de limpeza. O bem-estar depende do cheirinho de limpeza. Aí o homem chega em casa, benzinho, vem cá que eu vou te dar um beijo. Vai tomar banho primeiro. A mulherada normal reclama que o cara é um indiferente, um brutamonte, não quer nem saber mais dela. E esse aí, o único santo da redondeza, que quer dar um beijinho na esposa, a mulher fala, vai tomar banho primeiro, que eu quero o cheirinho da limpeza. E ele recebe um balde d'água fria, no afeto espontâneo que ele queria demonstrar. Poxa, eu tenho que brigar tanto em tanto lugar, chego em casa, quero abraçar minha esposa, quero ter um momento de, ai que bom que eu voltei para casa, e o que encontra lá é a maníaca. Agora, se um dia ele chegar com o cheirinho limpinho em casa, aí a guerra é certa. Onde é que você passou, seu imundo porco cheiroso? Ué, você nunca quis que eu te abraçasse, eu comecei a abraçar outras por aí. Onde já se viu uma coisa dessa? Tá me traindo, seu safado? Ué, cada um fica com a sua mania. Então, nós estamos falando isso, e é engraçado, porque nós somos engraçados. Mas isso é uma tragédia, porque isso altera o nosso comportamento neurológico. De tal maneira que as pessoas adotam posturas no seu dia a dia, sem saberem porquê, com base no vício.
no vício, não apenas do cigarro, da bebida, da droga, não é este o tipo de vício que me refiro. Nós produzimos, e vocês verão neste vídeo também, quem somos nós? Nós produzimos em nosso cérebro peptídeos e neuropeptídeos que são desencadeados na corrente sanguínea e que as células do corpo todo recebem esses estímulos e reagem a eles. Então, se você é do guloso, é da turma do gordo e do que gosta de comer, você não vê aquela mesa como alguém que fala, ai que bom, hoje eu vou almoçar. Não, você vê aquela mesa, nossa, quanta coisa boa, vou ter que comer tudo. E come tudo, põe nos bolsos, põe no guardanapo. E come com o olho, não come com a fome. Já ouviram falar que não é bom fazer compra em supermercado quando está com fome? Então, vocês sabem, não é? Porque o bolso sofre. Você enche a barriga e esvazia o bolso. Compra um monte de besteira, porque ai, eu vou comer isso, ai, eu vou comer batatinha, ai, agora eu vou comer esse sorvetão, agora eu vou comer essa abobrinha, até abobrinha você compra, porque você vai estar com fome lascada, você come. Aí chega em casa, frita um ovo, faz mas por que eu comprei toda essa coiseira, essa tralha aqui, que eu vou levar, né, até a próxima compra para consumir isso e ainda vai sobrar. Gastei com um monte de bobagem, porque você ordenou ao seu corpo, e o seu corpo, ou melhor, o corpo estava pedindo, e você, viciado no prazer de comer, ou de sentir a degustação aliviando a sua fome, você se deixou levar. Então existem em comportamentos naturais do nosso dia a dia uma influência muito grande desses desajustes, dessas manias, desse descontrole que produz uma reação química, e essa reação química desencadeia uma reação orgânica, e você então se entrega a essa reação orgânica. E de tanto repetir isso, e repete isso, e repete isso, e repete isso, você cria uma dependência. Há pessoas dependentes de comprar. Se estão tristes, vão às compras. Não vou dizer que tem alguém aqui assim, porque eu tenho certeza que não tem. Eu tenho certeza que não tem. Há pessoas que estão tristes e vão à geladeira. Porque com isto desencadeiam um processo químico com a ingestão de açúcares e que parece que lhes dá um prazer e acalma. Reação orgânica, decorrente de um desajuste emocional que não foi controlado. Tal é a influência disso em nós, que existem pessoas que adoecem por causa disto. Viciadas em, ai, coitada de mim, ai, e agora? Ai, eu vou sofrer muito, ai, eu tenho medo de ficar doente, e estão sempre à beira da doença. Dão um espirro, eu já estou com pneumonia nos 2 pulmões. E de repente vai ficar mesmo, porque desencadeia na sua ação neuronal aquele tipo de descarga que vai estimular as suas forças a terem receio. Já perceberam que as pessoas estabanadas, as pessoas medrosas estão sempre tropeçando? Sempre derrubando coisa, sempre fazendo, né, alguém cair, ou ela chega assim, olá, e quando ela fala olá, ela bate no copo que está com o garçom cai em cima da mesa, a mesa roda, derruba todo mundo que está sentado só porque ela, olá, ela foi cumprimentar, ai, tá vendo, eu não posso cumprimentar ninguém, que é uma tragédia, onde eu passo derrubo coisa. Por quê? Porque esta pessoa, ela se contagiou com este tipo de reação e de atitude mental. E ela não muda isto. Tá vendo? Eu tinha certeza que ia dar errado. A gente vai jogar na loteria. Eu sou contra a loteria. Do ponto de vista ético, não é? Mas é muito bom para quem ganha. Eu acho. Mas não tenho certeza. Afinal, tá todo mundo querendo sempre ganhar. Mas você vai jogar na loteria. E você faz o quê? Eu vou jogar na loteria, mas eu sei que não vou ganhar. Mas então por que vai jogar na loteria? Porque é burro. Guarda esse dinheiro. Eu conheço gente que se tivesse guardado o dinheiro que já jogou na loteria e nunca ganhou, já estava rico.
Já tinha acertado na loteria, sem jogar. Era só economizar a dinheirama que já enfiou na loteria. Mas, eu sei, eu não sei porque que eu jogo. Não sei. Eu sempre jogo, nunca ganho. Mas estou sempre jogando. Então, isso é uma insanidade? Não, isso é um vício. E olha, se já ganhou alguma vez, perdeu o boleto, porque já está tão acostumado a não ganhar nada que nem confere mais. Não confere. Deixei numa gaveta aí, não sei onde está. Que número que é mesmo? Quando vai ver, meu Deus, eu ganhei, mas já faz 1 ano e meio. Já perdi o prêmio. Que dura só 90 dias, hein? Peguem lá nas gavetas, lá os boletos de vocês, e confiram antes de 90 dias. Mas você vai jogar na loteria e... não sei. Gosto de uma moça... mas ela não vai gostar de mim. Não vai com a minha cara. Eu gosto de um cara, mas acho que ele não vai. Eu sou feia. Se você que é dona do patrimônio, está se achando feia. Se o cara olhar para você e falar assim, sai daí, jaburu, o que ele está fazendo a mais do que você já sabe? Está só confirmando. Mas é que sabe, nunca ninguém gostou de mim. Nem você, né, pelo jeito. Nem você. Agora, sabe de um detalhe, de um segredo? Eu tô cansado de ver nego feio com mulher bonita. E também tô cansado de ver mulher feia com cara bonito. Por outros motivos, talvez, né? Que a gente não sabe identificar, mas tá assim. E a gente sempre escutou assim, olha, ele é tão feio, mas ele é tão simpático que até fica bonito. Não é? O cara é tão legal, tá sempre feliz, tá sempre de bem com a vida. Ele não é lá um Alain Delon, nem um Alain Delonge, mas ele, puxa, a gente tá sempre feliz quando ele... O grande problema das pessoas que estão acostumadas a se viciarem no pessimismo é encontrar alguém que as ajude a sair desse buraco. E o que as pessoas estão procurando uma nas outras não é só a aparência física bonita, não. Não é só o dinheiro, como muitas cabeças estão pensando, eu estou captando aqui na mediunidade. Não. O que muitas pessoas estão procurando é segurança afetiva, é estímulo para uma felicidade que não dependa nem das gorduras a mais, das curvas a mais, dos músculos a mais. Dependa da sinceridade, dependa da bondade, dependa da alegria, do companheirismo. Quando a gente entende este processo, nós começamos a lutar contra as manias. E elas já não fazem mais em nós os malefícios que costumam fazer. Então, quando a gente entende como funcionam as coisas, que uma oração sincera, feita com a sua mais pura intenção, a começar de você mesmo, dai-me paciência, Senhor, para aguentar o meu companheiro ou a minha companheira. Ele tem os seus problemas, mas eu tenho os meus. Eu tenho tanta dificuldade de compreendê-lo. Eu posso estar errado. Eu posso ser a pessoa errada. Ajuda-me. Eu quero que a minha vida esteja em harmonia. Eu quero que as pessoas que convivam comigo sejam felizes. Eu renunciarei, se disso depender, para que os outros se harmonizem comigo. Eu renunciarei a uma parte, porque se você renunciar tudo, você morre. Das minhas manias, mas uma parte eu já começo. Eu vou deixar ele comer a pipoca. Aliás, eu vou fazer a pipoca para ele, sem veneno, no dia do jogo. E eu vou aguentar que a pipoca caiu no chão. E olha, só para me desafiar, quando eu ver a pipoca no chão, eu vou pisar nela para ela ficar bem espatifada. Porque eu também tenho que me vencer. Onde já se viu? Isso se resolve com uma vassourada só, não na cabeça do marido, no chão lá. Passa uma vassoura, resolve o problema. Tapetinho dobrado, tapetinho enroscado no pé. Alguns têm mania de pé de gancho. Passa e vão dobrando os tapetes. As passadeiras.
Arruma a dupla face, fita, cola com super bonder para o tapete ficar lá e você não precisa brigar com ele. Administre a sua mania, desvicie-se daquilo que causa um prazer, mas que é nocivo. Como são nocivas as coisas que nos embebedam, que destroem o nosso corpo. São nocivas as coisas que destroem a nossa paz. Por isso que este capítulo 25 fala: buscai e achareis. Você busca a doença, vai achá-la. Você busca a desarmonia, vai achá-la. Você busca a devassidão, vai encontrá-la. Mas se você buscar a paz, encontrará também. Se buscar a harmonia a partir de você, vai achá-la. Ainda que leve tempo, porque de verdade nós já estragamos boa parte do caminho. É preciso consertá-lo. É preciso recuperar o tempo que se perdeu. É necessário que nós nos olhemos para que a nossa transformação estimule a transformação dos outros. Nós somos aqueles: eu só vou mudar se o outro mudar. Eu só vou ser melhor se o outro melhorar. E o outro fala a mesma coisa. E então, quando começa, nunca. E você vai rezar na igreja, pedir que a sua vida seja melhor. Que culpa Deus tem das suas manias? Das nossas? Ele não está preocupado com a pipoca. Deus, o Senhor podia ter feito uma pipoca que sujasse menos. A culpa é sua. Deus não tem nada a ver com isso. As igrejas não estão no mundo para resolver nossos problemas de dívidas, nossos problemas de saúde. Ah, mas eu estou doente, a coisa que eu mais quero é sarar. É verdade? Você quer sarar? Eu quero. Então por que você só fala da sua doença? Ai, porque eu fui fazer a quimioterapia, porque durou não sei quanto. Ai, porque ainda está doendo, agora está caindo o cabelo. Por que você só fala disto? Trate a sua doença, seja ela qual for, com respeito, mas dê a ela o tamanho que ela merece. O tamanho minúsculo que ela merece. Porque Deus não fez você como um corpo que tem um espírito. Deus fez você como um espírito que tem um corpo. Imagina que você está com uma roupa e alguém, ou você mesmo, tomando sorvete, cai uma gota do sorvete na sua calça. Ai, é o fim do mundo! É uma roupa. Vai lá e lava. É um problema tumoral? Existe a medicina. Trate. Faça o que deve, mas dê a isto apenas a cota parte do seu tempo, que aquilo merece. Você não veio à Terra para ser um canceroso, você veio à Terra para ser filho de Deus, para fazer o bem. Não se entregue ao desânimo. Ah, mas é que eu estou doente. Doentes, todos estamos. Nossos corpos têm 10 trilhões de células e têm 100 trilhões de bactérias. 100 trilhões, bactérias e vírus estão vivendo em nosso corpo. Não estamos doentes? Parece. Não, é que ainda não apareceu. Porque a gente vai ter que morrer de alguma coisa. O corpo vai ter que perecer de alguma coisa. Então, mais cedo ou mais tarde, algumas dessas bactérias vão se animando. E falei, agora que eu vou ganhar a batalha. E aí, você devolve à natureza o que é da natureza. O nosso problema está no nosso caminho para que a gente encontre o que é necessário para o espírito. Por isso que esse capítulo é tão importante, para que nós meditemos. Puxa vida, ninguém aqui acreditaria se alguém contasse assim: ah, eu vi aí por aí uma notícia que 4.000 pessoas orando, cada um do seu jeito, conseguiu fazer esse grupo que 25% da violência de uma cidade com 15 milhões de habitantes acontecesse. Diminuir 25% da violência, imagina o que significa isso num conjunto populacional. E por que nós somos violentos? Por que nós individualmente somos agressivos? Não estamos falando agora da cidade americana, estamos falando de nós mesmos.
Por que dirigimos como malucos? Por que xingamos os outros? Por que ofendemos as pessoas? Por que sempre achamos que os outros é que estão nos atacando? Porque nós somos os bandidos. E nem nós mesmos temos o hábito de orar de maneira eficaz pela nossa paz. É isto que o Consolador prometido, é isso que Jesus, é isso que esta mensagem amorosa vem nos ensinar. Você não depende de uma igreja. Você depende de você, em sintonia com Deus. Seja você a sua igreja. Seja você o seu pregador e o seu rebanho. Não que você não deva ir nas igrejas, mas não dependa daquilo que você vai encontrar nelas. Porque se você não tiver dentro de você algo para entregar, aquilo lá será como a comida que você pega numa semana e na outra precisa de novo. Engole, sem que ela te ajude a ser melhor. Deus não é uma venda. Deus não é um armazém. Como a gente às vezes interpreta as igrejas que o representam na terra. Deus é um pai. E se você lembrar do seu pai na terra, da sua mãe, ou daquele que você encontrou no caminho, que fez o papel de pai, você vai se lembrar muito mais de tudo aquilo que você aprendeu com ele de bom. Muito mais. Do quanto dele existe em você. Não, eu sou honesto porque eu aprendi com meu pai. Aprendi como aprendeu Humberto de Campos com a sua, que a gente deve amar a verdade mais do que a própria vida. Diz Humberto de Campos. Eu aprendi, eu não posso ser diferente, não quero, porque é assim que é bom para mim. Em homenagem àquele que me educou com seus valores. Assim você se lembra daqueles que foram importantes na sua vida. Por quanto deles está pulsando em você, em cada coisa que você faz. Pelos bons exemplos que eles deixaram em você, que estão dando frutos até hoje. Por que nós nos lembramos de Deus de outro jeito? Por que não nos lembrarmos do Criador dessa forma? Eu quero viver de tal forma que todas as pessoas, quando cruzarem comigo, sintam-se diante da bondade de Deus, não da minha, que ainda é tão pequena, se é que existe. Que elas saibam que há felicidade possível. Porque eu olhei para elas e vi a sua dor. Desejei que elas melhorassem. Me esforcei para ajudá-las. Fiz o que eu podia. Não porque você se torne Deus, mas porque você é filho dele. E para isso, não precisa esperar domingo, não precisa esperar quinta-feira, não precisa esperar hora marcada, não. Você é esta força positiva, que pode melhorar das suas doenças, se sintonizar com elas. Pode vibrar de tal modo, que aquilo que é possível ser transformado no processo kármico da vida, você o vai fazer. Imaginem se Deus precisa, para se sentir grandioso, de uma fila de aleijados, rastejantes, indigentes, mendigos, que o louvem. Imagina se o seu pai ia gostar de te ver assim, na sarjeta, rastejando e falando o nome dele. Eu acho que seu pai ia gostar mais de ver você fazendo o que ele te ensinou a fazer. Ia gostar mais de te ver vivendo segundo estes princípios de elevação, nos quais nós fomos criados.
Nós somos um pedaço do Pai. Comecemos a tratar da nossa violência. Comecemos a tratar das nossas manias. Tiremos os vícios que são causados pelo exercício constante dessas sandices. E vamos ver como nossa vida será outra. Como ela será muito mais leve e como será muito mais útil. Buscai e achareis. É o capítulo que nesta noite nós começamos. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós aconselhamos, recomendamos, pedimos que possam ler em casa, meditar sobre ele. Mas sobretudo, aplicá-lo, todos nós, a nós mesmos. Agradecemos a todos irmãos e irmãs de todas as partes, que também graças à tecnologia, pequena, pobre como aquela que nós temos, podem estar compartilhando conosco estes momentos. Vamos agora então nos preparar para a ação fluídica penetrar em nosso ser e a gente aproveitá-la todos os dias, todas as horas. Muita paz. Vamos fechar os olhos, abrir os corações, pensar em Jesus. Obrigado, querido Mestre, pelas dádivas do Teu amor, pelas forças espirituais que se derramam sobre toda a humanidade e que, envolvendo-a com a Tua bondade, podem reerguer os caídos, podem tratar os enfermos, podem devolver a esperança aos que há muito tempo não sabem como encontrar um pensamento positivo. Obrigado, Jesus querido, pela oportunidade generosa de unirmos-nos uma vez mais, através da prece, não apenas com aqueles que aqui estão, fisicamente falando ou espiritualmente presentes, mas seguindo em toda direção, em cidades do nosso estado, em estados do nosso Brasil e em outros tantos países irmãos espalhados pela terra. Neste momento, Senhor, que esta grande rede de amor, neste dia 12 de fevereiro, possa igualmente tocar os dois lados da vida, mas o coração de criaturas espalhadas em todo lugar. Que nos ajuntemos no esforço de darmos o melhor que temos, mas não apenas o melhor que a matéria orgânica nos forneça, e não o melhor que pareça a expressão da nossa riqueza. Que a gente aprenda, Senhor, que o melhor que a gente possui é aquele cujo valor está em sintonia contigo. E então ofertaremos todas as outras coisas sem nenhum perigo de nos arrependermos, de nos decepcionarmos, de não recebermos em troca aquilo que gostaríamos ou que esperávamos. Aprenderemos a dar com a mesma intensidade e interesse o valor material que salva uma vida, tanto quanto um abraço que reergue do desânimo, do esquecimento, um ser que esteja em nosso caminho. Com o mesmo empenho, Senhor, nós queremos aprender que o que vale não é aquilo que a gente dá,
do nosso patrimônio pessoal. O que vale, Senhor, é quanto a gente se dá em todas as coisas que a gente faz. Por isso nós cantaremos mais uma vez, unidos pela terra toda, a canção que te oferecemos em todos os nossos encontros. Do fundo do coração, escuta-nos, Senhor.